Você é o general de uma legião romana e o exército se recusa a obedecer aos seus comandos. O que você vai fazer agora? O exército romano tinha um sistema muito complexo de recompensas e sanções para garantir a segurança e a funcionalidade das suas legiões. As punições para os soldados desobedientes variavam de simples advertências, multas, privação de refeições, açoites, dormir fora do acampamento militar, perda de benefícios de pensão e, nos casos mais raros, os soldados podiam ser condenados à crucificação após perderem a cidadania ou a dizimação. As dizimações, do latim decimatio, que significa reduzir de 1/10, embora muito raras, eram praticadas como medida extrema para combater motins, insurreições e covardia entre as fileiras. Quando o general de uma legião considerava necessário praticar a dizimação para restabelecer a ordem entre as fileiras, a legião era reunida e uma de suas 10 coortes, entre 480 e 600 soldados, é selecionada para o processo. A coorte selecionada era então dividida em grupos de 10 soldados cada, onde cada soldado deveria sortear para determinar quem entre eles seria condenado. Uma vez escolhido o condenado, os 9 companheiros restantes eram forçados a apedrejá-lo, espancá-lo ou esfaqueá-lo. Os 9 companheiros, mesmo que emocionalmente ligados à vítima, eram obrigados a executar o castigo sob pena de serem eles mesmos executados imediatamente. O processo de dizimação não terminava, no entanto, com a morte da vítima e com trauma psicológico para os companheiros sobreviventes por terem matado alguém com quem havia lutado ao seu lado, mas prosseguia com o exílio dos soldados do acampamento militar por uma noite inteira, deixados sozinhos, sem fogo, à mercê dos inimigos e animais circundantes e, portanto, diminuindo ainda mais a probabilidade de sobrevivência deles, o que era particularmente perigoso, especialmente no inverno. Os soldados sobreviventes eram então readmitidos no exército, mas com uma alteração em suas rações militares. A dieta de um soldado romano consistia em cerca de 3.000 calorias por dia, complementadas principalmente pelo consumo de pão de trigo. Os soldados sobreviventes não eram alimentados com pão de trigo, mas com pão de cevada, menos saboroso e nutritivo, por vários dias ou semanas, causando uma sensação prolongada de fraqueza e capacidade mental reduzida. Prática odiosa, especialmente considerando que os soldados tinham que marchar 30 km por dia, carregando equipamentos pesados entre 30 e 40 quilos. As dizimações eram vistas como um método mais eficaz para incutir medo nos corações dos soldados, em comparação com os métodos anteriores adotados pelo exército romano, como espancar, açoitar ou executar o inteiro manípulo composto por 120 a 160 soldados. As dizimações eram um evento raro durante a Roma Antiga. O primeiro caso documentado remonta a 471 a.C., durante as primeiras guerras da República Romana contra os Volscos, que foram registradas por Tito Livio. Outro caso famoso é quando Marco Licínio Crasso, em 71 a.C., durante a Terceira Guerra Servil contra Espartaco, decimou entre 1.000 e 10.000 de seus soldados, ao ponto que seus soldados estavam mais temerosos de Marco do que de Espartaco e seu exército de 120.000 escravos. Até o imperador César Augusto adotou a prática, e pouco antes da queda do Império Romano do Ocidente, o imperador Macrino introduziu uma versão menos severa, conhecida como centesimatio, na qual apenas um soldado era assassinado a cada 100. Um caso frequentemente esquecido é a dizimação da Legião Tebana. Um grupo de mercenários composto por 6.666 homens que se converteram ao cristianismo e se recusaram a obedecer aos comandos do imperador para lutar contra outros cristãos. O imperador, furioso e desonrado, ordenou dizimações, uma depois da outra, até que todos os mercenários fossem mortos. Embora a dizimação seja popular principalmente no estudo da história romana, não foi inventada pelos romanos. Antes dos romanos, algumas fontes indicam que Alexandre o Grande usou a dizimação contra 6.000 dos seus próprios soldados. Nos séculos seguintes, com a invenção das primeiras armas de fogo, as dizimações foram adotadas por alguns generais para manter a formação do exército através de execuções por fuzilamento.
Casos bem documentados e conhecidos remontam à Guerra dos 30 Anos no século XVII e às duas guerras mundiais do século XX, onde o general italiano Luigi Cadorna, durante a Primeira Guerra Mundial, teria aplicado a dizimação a várias unidades consideradas de baixo desempenho. Enquanto na Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Stalingrado, os generais soviéticos optaram por adotar a dizimação como método para acabar com a covardia. Gostou deste vídeo? Se sim, clique à direita ou à esquerda para ver outro. Obrigado por assistir e tenha um bom dia!